Em 2016, se eu não me engano, dia 2 de abril, a Congregação Cristã no Brasil, ela leu um tópico de ensinamento sobre pecado de morte. Porque até então, quando eu olhava para uma pessoa que tinha cometido um pecado sexual, normalmente é pecado para algumas igrejas, não só a Congregação, quanto outras igrejas, é pecado mesmo, é só de cunho sexual, parte sexual, adultério, fornicação. E quando eu olhava para uma pessoa dessa, eles falavam, fulano pecou de morte. Por isso sentava-se no fundo da igreja, separado dos outros. Essa pessoa passava a vida dela, não estou falando que é muito diferente hoje, mas passava a vida dela inteirinha ali sendo julgada, às vezes nem saudava essa pessoa, muito menos ia na casa dessa pessoa. Essa pessoa trabalhava, ia para casa, ia para a igreja, sentava no fundo da igreja, era como ninguém ali, nada. E assim, por se dizer assim, é até hoje, muitas vezes em outras localidades, mas em 2016, como eu disse, foi lido um tópico que, naquela data, depois de mais de 100 anos, foi se entender que não existe pecado de morte. Em João 5,16, acho que 17, fala sobre pecados que são para a morte. São pecados que está escrito em Gálatas 5, Gálatas 5, 19 em diante. Ali vai estar enumerados os pecados que são da carne, pecados de natureza humana, E ele discorria sobre a possibilidade de uma pessoa viver aquela vida pecaminosa, que o pecado na verdade é errado aquele que se vive nele, até depois que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, e a pessoa quer viver naquele pecado. São pecados esses, sem dizer adultério e fornicação, dissensões, heresias, inveja. Dissensões pode ser até esses que as pessoas hoje em dia não querem deixar os outros tocar em grupo, porque é errado, porque vai ganhar dinheiro, porque está usando ainda a congregação. Isso é dissensão, é separar os grupos, querer separar as pessoas do Evangelho de Jesus Cristo, impedi-las. Isso é dissensão, é um pecado. Para aqueles que não entendem muito sobre isso, tem que olhar. Aí vai do estudo bíblico que o pessoal é contra, mas esse pecado que eu estou falando aqui, alguns nem sabem o que é. Aí precisa olhar no dicionário para entender essas palavras, irmãos. Homicídios, invejas, bebedices, glutonaria, comer desenfreadamente, pessoas que não conseguem se abster de doces, por exemplo. Eu não resisto a um doce, só fala nisso o tempo todo. São pessoas que estão aí dando o lado para a carne, ele não consegue resistir o seu lado carnal, assim como é o sexo, a parte sexual. E em Gálatas está escrito ali no finalzinho disso tudo, as quais aqueles que cometem tais coisas, eu digo que não herdarão o reino dos céus. É assustador. É claro que é assustador falar, mas então ninguém vai entrar no céu, mas são pessoas que elas acham que isso é tudo normal, que pode fazer. Não, isso não tem problema, não sei o que. Se for assim então, ninguém vai pro céu, e ela vai cometendo esse tipo de coisa, vai bebendo, dando lado ao vício, dando lado à ira, porfíria, mentira. Porque uma pessoa que mente, por exemplo, ela acaba causando um estrago grande dentro da sociedade, dentro da família, e ele não se arrepende. Chega uma hora que a pessoa está pecando, levando até para a morte, a morte espiritual. A pessoa vai morrendo espiritualmente. Ainda que o pecado leve à morte, contudo, vindo à luz e o conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. Isso depende de Deus e da condição da pessoa, que se humilhar e pedir perdão. Mas se ela se arrepende, e isso é no dia a dia, porque o crente acaba errando todo dia vai pedir perdão, tem até aquela frase, eu não sabia que para sepultar o velho homem eu teria que matá-lo todos os dias. Assim foi dito por Martinho Lutero. E quando a pessoa dá lado ao fruto do Espírito, porque como Jesus disse, chegará tempo que a pessoa amará a Deus e servirá a Ele, adorará a Deus em espírito e em verdade. Frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja que tem muitos aí de púlpito, eles não têm temperança, na hora de falar. Mansidão, esses
Às vezes até os mais velhos, eles falam com rispidez, diferentemente de Jesus, longe de Jesus. Não tem aquele siga o mestre, né? Mas tem pessoas que ela quer viver no pecado, elas querem viver errando. Aí acaba que não adianta você aconselhar ela fala, acha que está normal. Esses são os pecados que são para a morte. Pecados para a morte são todos aqueles, como está escrito, que não herdarão o reino dos céus, mas são pessoas que não, né, mesmo que você aconselhe, está prejudicando ele, está prejudicando outras pessoas, está prejudicando a irmandade. E aconselha, ele não está nem aí. Aí esses são pecados para a morte. Por isso que 1 João 5,16 ele diz que eu não digo que ore para essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas... Como é que você vai orar para quem não quer se arrepender? Você vai orar para Deus, mas ele não está te ouvindo. Ou seja, não tem nem que orar. Vai fazer o quê? A pessoa não sai daquela vida. Mas temos que entender que o único pecado que não tem perdão, o único, Jesus disse isso, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. São essas pessoas que, né, os mesmos ali também que não quer se arrepender, está blasfemando contra o Espírito Santo, porque uma vez ele experimentou a graça e não quer reconciliar-se com Deus de forma alguma, não quer mudar, regenerar, não quer mudar de vida, nascer de novo. Ele não quer, ele quer viver naquela vida, então ele vai pecando contra o Espírito Santo. Esse é o pecado que não tem perdão. E também, né, a heresia, aqueles que experimentou a graça e às vezes, né, continua o pecado, já está pecando contra o Espírito Santo. Uma heresia também são aqueles que você anunciou toda a verdade, né, em geral, seria isso, anunciou toda a verdade para ele e ele não aceita, né, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Veja o quanto é difícil pecar contra o Espírito Santo. Uma pessoa que experimenta essa graça de Deus, que é Jesus Cristo, não é uma religião, não é uma denominação, é todo o amor que ele teve para com a humanidade, e depois ele não está nem aí com nada, né? Ele peca e acha tudo normal. Não é esse que peca, ele cai, levanta, pede para Deus perdão e está na caminhada, está na luta, tentando sepultar o velho homem o tempo todo. Esses aí ainda está sob o jugo do Senhor. Ele está sob o jugo do Senhor. Às vezes a igreja, fulano pecou de morte, agora não vai nem poder falar isso mais. Ele era para ter parado, faz 7 anos isso, desde a data que eu falei. Ainda um jovem de fornicação, ele está em alta libido. Eu acho até absurdo alguém levar esse jovem o resto da vida sem excluído da igreja, porque ele está em alta libido, ele pode ocorrer isso na vida dele. E às vezes tem as mentiras também, um fala que ocorreu isso e nem aconteceu nada, e já é tirado a liberdade, excluído da igreja, ninguém quer saber a verdade, ninguém quer saber se tem prova ou não, já é afastado. Mas essas questões, se ele for levado para a igreja, ele aceitou que ele está errado, já recebeu, já ganhou esse irmão. Agora, se ele não recebe o aconselhamento, aí sim tem a disciplina. Alguns vão dizer que o pecado consumado gera morte, mas gerar vem, mesma coisa de gestação, está gerando algo, criando algo. Gestação pode ser interrompida. Isso aí é um exemplo clássico disso aí, está em 1 Coríntios 5, o fornicário incestuoso. Para começar, ali foi um pecado sexual, mas pecado consumado é todos aqueles que estão em Gálatas, que eu li ali em cima. São aqueles ali, até a mentira, né? A mentira, por exemplo, você consuma ela muito mais fácil que o de cunho sexual. Você promove uma mentira no seu trabalho, que chega a mandar embora outra pessoa, um pai de família, que tem os filhos para tratar, os filhos para cuidar. Você mentiu um caso ali, ou você ficou levando coisas desnecessárias, causando uma mentira em torno dessa pessoa, criando uma mentira em torno dele, você consumou esse ato facilmente, pecou. E se não se arrepender do que fez, eu falei mesmo, não sei o que, tinha que sair de lá, não sei o que lá, esse é um pecado que está levando para a morte. Mas o fornicário incestuoso de 1 Coríntios 5, ele foi um caso que ele não se arrependia, estava na igreja fazendo tudo errado, a igreja aceitando aquilo, então houve a correção. E essa correção dele foi para que deixasse ele por mal, afastava ele dos seus... Talvez ele tinha ali, compartilhava das coisas da igreja, cantava alguma coisa, então ele foi afastado para ele pensar melhor naquilo. E o mal ia tomar conta dele, infelizmente, porque ele não aceitava que estava errado, ele estava nesse mundo pecaminoso. Casos do pecado que já acontecem automaticamente, né? Situações, né? Pagamento, o salário do pecado, né? Que é a morte espiritual, porque ele não aceita, então foi feita uma disciplina. Mas
E depois, em 2 Coríntios 2, ele torna a falar sobre aquele caso. Ele volta à igreja e pede para a igreja aceitar de volta, porque é tudo que o mal queria, é ficar julgando. É uma igreja hipócrita como essa, que acha que não tem pecado, que só comete falhas. Ah, eu falhei, não sei o que, eu só cometi falhas, perdoa minhas falhas. Falhas? Onde está escrito falhas na Bíblia? É pecado. É pecado. Tudo nessa terra, como diz ali em Gálatas, entre outras coisas, né? Debaixo do sol, tudo é vaidade. Então são falhas. Mas tem pecados que geram morte com mais facilidade. Mas ali em 2 Coríntios ele foi aceito, foi trazido de volta, né? Porque certamente ainda Deus ia salvá-lo, mas o povo não podia dar lado ao inimigo. A Bíblia diz sobre a ardiz do inimigo. Ardiz é artimanha. Ele quer que essa igreja fique fazendo isso que faz. Ele quer que as pessoas fiquem julgando, disciplinando, tirando fora da igreja, derrubando todo mundo. Quantas famílias não foram destroçadas com tal palavra, pecado de morte? Destroçou famílias, entendeu? Pais e mães que viu o jovem se restabelecer de uma vida e depois foi lá, às vezes caiu de novo e a igreja jogou fora. Sentar no fundo do banco, separado. Que amor é esse? Que amor é esse que Deus ensina? Que amor é esse que Jesus veio na terra? Porque o homem não conseguia por si só, pelas leis, jamais. E o simples fato de aceitar Ele, aceitar que Ele é o advogado justo e fiel. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos. A paz de Deus.